O touro minuano movimenta-se nas paredes das ruínas de Creta. Seus movimentos estáticos são tão desconcertantes que não cessam. Continua parado e em movimento durante milênios até incomodar Pablo. Pablo, incomodado, desenha tudo outra vez, mais uma vez e novamente. O touro estático, dessa forma, continua seu movimento em cada linha desajeitada das novas tentativas de congelar o movimento do touro. O touro inquieto não se fixa na parede da história. Movimenta-se sempre no imaginário do homem, que novamente movimenta o pincel e o touro. As repetidas representações de touro e outras coisas em torno de existir fazem Pablo e muitos outros buscarem uma nova forma de contar a mesma história. A dignidade do homem está representada no touro. Perdão, no touro não, mas no ato de representar o touro, sim. Representar produz uma nova imagem da vida. Pablo rabisca novamente. O touro ameaça sair da parede. Bem-vindos ao tubo de ensaio. Pelo menos, quando eu me formei, eu tinha muito aquela ideia do artista dentro do ateliê, o dia todo trabalhando. E eu fui vendo que esses alunos, egressos dos cursos de arte, eles acabavam produzindo em tempos muito diferentes. Você tinha alguns que eles trabalhavam durante o dia, em alguma agência fazendo ilustração, e quando chegava à noite, eles produziam em casa. Tinha alguns que pegavam, por exemplo, trabalho de montagem de exposição. Teve 3 meses, ele trabalhava direto em montagem de exposição, juntava um dinheiro, aí ficava 2 meses só se dedicando ao ateliê. Ou seja, os tempos da criação, eles eram muito diversos também. E desconstrói um pouco aquela ideia do artista romântico, sabe? Que é aquele artista que todo dia está dentro do ateliê. Acorda, já vai para o ateliê, passa o dia inteiro. Que é uma ideia muito romântica, né? A gente acaba, eu acho que a mídia divulga muito. Existem esses artistas, mesmo em São Paulo. Mas é cada vez mais raro, assim, dos formados, dos alunos que saem dos cursos universitários, muitos acabam tendo uma segunda atividade que acaba financiando a produção artística. O que, de certa forma, é positivo, porque se você tem que viver da arte, você acaba tendo que fazer uma arte relativamente comercial que atenda a uma demanda do mercado, né? Eu tive uma formação Eu já fui estudar arte, desenho, quando eu tinha 15 anos, numa escola técnica, numa espécie de ensino médio técnico, né? E eu era uma péssima estudante de fundamental, né? Eu estava série, eu ia empurrando a escola, não era uma boa estudante, era muito ruim, aliás. E aí, quando eu comecei a me interessar por desenho, aí a gente já foi procurando em São Paulo o que tinha nessa área, né? E meus pais me incentivaram muito, quando viram que eu, para alguma coisa eu servia, né? Que eles estavam já temerosos, né? De como é que poderia ser meu futuro. E aí eu encontrei essa escola, que era uma escola técnica de desenho de comunicação, que ficava no Paris. E eu fiz uma formação que era de desenho técnico, para ser ilustradora, para trabalhar em agência de publicidade, fazer pestap. Então eu tive uma formação técnica, mas uma técnica que não existe mais. Que a gente fazia pestap, tudo foi digitalizado. Então, quando eu entrei na universidade, eu decidi estudar arte. Porque eu fui trabalhar em algumas agências de publicidade e eu tinha horror a fazer arte final, você usava milhões de réguas, e você tinha que ter muita precisão, era um desenho técnico mesmo. E eu falei, eu não quero fazer esse tipo de imagem, né? Eu quero pensar a imagem de um modo mais livre. E eu fui já para o curso de artes. E aí, quando eu fui vendo que eu tinha que trabalhar em alguma coisa também, que como artista eu não ia conseguir
sobreviver, eu tentei voltar para esse universo, né, de ilustração. E aí eu já vi que esse universo ele já tinha sido transformado. Ele já estava totalmente mudado, modificado da época que eu tinha me feito o curso técnico. As pessoas estavam trabalhando já no computador. E agora essa tecnologia invadiu também, né, essas novas tecnologias. Novas mídias. Elas invadiram também o universo das artes, né, visuais. Se bem que não é uma invasão, né? Eu acho que na verdade, uma ampliação de campo de trabalho, porque permanece. Não, eu acho os novos ótimo. tradicionais, eles continuam tradicionais, entre aspas, porque mesmo as técnicas anteriores, elas estão em permanente transformação, né? Estão buscando sempre romper, superar a si mesmo, né? E aqui, é seu local de trabalho em casa? Então, eu trabalho geralmente no chão, né, com pintura mesmo. E, quer dizer, ultimamente eu tô fazendo trabalho digital, então eu tô trabalhando muito no computador, eu dei uma parada, mas eu acho que no segundo semestre eu vou retomar, e eu tô pensando em retomar em cima dessas pinturas que eu já expus, assim, que eu não sei se é uma loucura, mas eu tô querendo isso, eu vou trabalhar mais com tinta a óleo sobre essas pinturas, né? Que essas sim são referências a essas experiências, né, corporais, né? Todas têm referência ao corpo, é muito forte, né? Algumas a sonhos também, tem algumas que eu não vou tirar, para não... As de sonho, né? Mas elas não foram para a exposição? Você vai pedir para explicar, né? Não, elas estavam, mas você não tinha que estar explicando, né? E nem falando sobre elas. Não, eu não vou fazer essa bobagem de pedir para explicar. Mas tem, ó, essa aqui tá mais em processo. Tem algumas que são referências mesmo de sonho, às vezes de coisas que eu vejo na rua e me chama atenção. E eles são para serem vistos de forma, como se fosse uma narrativa, né? Então, às vezes eu monto eles de diferentes formas, tem uns pequenininhos, como se fosse uma história em quadrinhos mesmo. Sim. Acho que tá um pequeno. Acho que os pequenos estão lá atrás, ó, tá vendo?